Então, Mauro, quero muito agradecer a sua disponibilidade de estar conversando com a gente. Então, Mauro, eu queria que você, como superintendente geral do COFIC, eu queria que você falasse para a gente sobre a importância do polo industrial de Camaçari, o que foi que ele representou para a Bahia, para a região, qual a importância desse complexo, que é o maior, acho que ainda é o maior do hemisfério norte, não é isso? Hemisfério sul, Hemisfério Sul, desculpa. do Hemisfério Sul, exatamente. Isso. Bem, a importância sempre está na indústria, sempre oferece a melhor oportunidade de emprego, de remuneração, isso não só no Brasil, como no mundo, né? Então é onde realmente você consegue ter o desenvolvimento, a inclusão social de uma maneira, eu diria, mais contundente, mais forte, dentro de todo o nosso contexto econômico e social. Então acho que essa é a grande importância. E no caso do polo de Camaçari, a gente olhando o que ele refletiu aqui em termos de Bahia, ele realmente fez uma mudança radical. Sim. De uma fase onde a gente tinha ainda toda aquela reminiscência do cacau, né? Você começa ali uma nova fase e transformou realmente a economia baiana, eu diria, colocando ela na vanguarda de tudo que diz respeito na região norte-nordeste. Mas também acendeu a nível nacional essa questão que você acabou, inclusive, de dizer, que a gente colocou aqui indústria de ponta na química, petroquímica, que foi aonde nasceu, mas depois agregamos outros segmentos líderes, né? E hoje nós tivemos, a gente teve nesse passado recente, e hoje nós temos a sequência de todo esse desenvolvimento e continua. A gente tem, ao longo do tempo, fechado empresas por questões de tecnologia, por questões de escala, mas outras aportaram e manteve o polo, realmente, vou dizer, numa sua importância a nível baiano, representando ainda 22% aquilo que é o PIB industrial, o PIB da transformação, né? Então, acho que essa é a grande importância que a gente pode deixar registrada como polo industrial para a Bahia e para o Brasil. Sem dúvida. Você citou, Mauro, essa questão do fechamento de algumas empresas que a gente vem acompanhado, né, ao longo dos anos. O polo teve o seu período de pujança e depois ele veio sofrendo um declínio. Eu acho que eu posso chamar de declínio ou você discorda? Eu ainda discordaria ainda, porque o que a gente vê é o seguinte: vamos voltar no tempo e vamos ver as empresas que fecharam e as empresas que vieram ocupar o espaço que a outra deixou. Então, nós temos, nos últimos anos, muitas empresas fechadas realmente. Mas se você olhar, você tem, por exemplo, saiu a Tigre, mas você vê o crescimento que a gente tem da Forte Leve, muito grande, né? Então, suprindo aquele espaço para fornecer localmente para outras regiões, inclusive aquela coisa que a gente perdeu. Se a gente olhar a Ford, que foi o maior impacto de fechamento que nós tivemos, se a gente olhar a Ford, nós temos aí hoje, tão grande quanto a Ford ou maior, vem a Jack Motors. Para você ter ideia, são 4 Jack Motors. A gente olha uma Jack Motors, desculpe, Jack Motors, desculpe, a BYD, né? Ainda estamos com a Jack Motors ainda como registro, mas a BYD, ela chega, são 4 BYDs. A gente olha a BYD, aquela que realmente estaria hoje, vamos dizer, como era a Ford, né? Para produzir o veículo. Claro que tem toda uma cronologia, tem um cronograma em curso, ok? Quem olha o site é muito grande, é tão grande quanto ou maior que a Ford que saiu, mas a gente tem, além da montagem, tem também a de bateria. Então nós temos então a de montagem de bateria, tem a de autopeças e tem também a de logística. São 4 grandes empresas, né? Vamos olhar um caso, um exemplo. Nós tivemos uma empresa fechada há um tempo atrás, que foi a BASF. Quando a BASF fechou, ela está na lista das empresas que fecharam. Mas o que veio foi muito maior, eu diria. Se nós olharmos assim em termos de volume, em termos de investimento, nem se compara. Talvez, eu vou falar, 20 vezes maior, ok? Então, são
coisas que aconteceram, mais as duplicações. A gente teve empresas que duplicaram e ainda após a duplicação aumentaram mais a produção, como é o caso da nossa Bracel, na área que você conhece, inclusive, é uma grande empresa na área de celulose, né? Sim. E uma celulose especial, inclusive. Temos também as fábricas de pneus, todas elas. Então a gente tem muitas empresas que mais que duplicaram a sua capacidade local. Bom, agora, claro que não estamos satisfeitos, porque tem empresas que fecharam, que nós estamos lutando, e aí é um trabalho, inclusive, com a prefeitura, com o governo do estado, para que a gente possa manter o que tem e continuar atraindo. Eu acho que o polo de Camaçari vive um momento especial. Por quê? Nós passamos durante um período, aí não tem nada a ver com o polo de Camaçari, a gente tem a ver com a questão da desindustrialização brasileira. Tá? Alguns fechamentos que não é somente o caso, a Ford não fechou só na Bahia, ela fechou no Brasil e também fechou em muitos locais a nível mundial. É um rearranjo de produção. Mas a gente tem hoje uma busca muito grande. Tem casos que a gente não pode aqui declinar, a gente não pode dar nomes, mas a gente não está autorizado ainda. Mas a gente tem indústrias como, por exemplo, acabou de inaugurar a Unipar, tem aí em pleno andamento o caso da BioID, mas nós temos também outras empresas que não estamos autorizados a falar aqui, que estão mais que duplicando a sua capacidade, e tem outros que estão nos consultando, consulta o governo do estado, estão nos consultando, hoje, na área, principalmente da economia verde, aonde aí você pode falar no hidrogênio verde. A gente tem uma questão fundamental hoje. O Brasil explora terras raras, e a gente exporta aquilo que a gente produz na primeira fase, que é da exploração, faz aquela extração, mas a gente não tem feito todo um trabalho que ir para a ponta dessa tecnologia, aonde está a indústria, toda a parte de informática, né, computadores e assim por diante, com uma grande necessidade. Onde está? Seja aviação, seja automobilística, a indústria como um todo, né? Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade e as consultas são muito grandes. A gente tem consultas, não podemos declinar os nomes, mas tem muita coisa que tem aí. Eu acho que é um trabalho que a gente está fazendo e que eu acredito que no máximo em 2 anos a gente vai ter boas notícias, coisas grandes mesmo, de investimento de milhões e milhões de dólares aqui na região. Ok? Agora, tem um ponto importante, né? Quando a gente fala nessa indústria toda que está no polo, normalmente a gente está no início da cadeia, tá ok? O que a gente tem que fazer um trabalho é para o polo, mas não é só para o polo. A gente precisa estar buscando aquela indústria que vem lá na ponta, que vai utilizar a nossa matéria-prima que hoje é produzida aqui. Sim. Que a gente está exportando para o sul do país, está exportando para outros países e receber o produto acabado. Produto que a gente precisaria estar produzindo aqui, porque é maior valor agregado, gera muito mais emprego. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Perfeito. Você falou, Mauro, que existe esse equilíbrio, né? Pela sua visão, existe esse equilíbrio. Teve as empresas que fecharam, mas outras que vieram para o lugar, vamos dizer assim, foram muito mais importantes, vieram com uma capacidade muito melhor. Então, teve esse equilíbrio. Com relação ao que está acontecendo agora com relação à Fafem, né? A Fafem foi a Petrobras teve aquele processo de hibernação, tal, a Unigel assumiu e agora a Fafem, ou a Petrobras está assumindo a Fafem novamente. Eu queria que você falasse para a gente o que é que representa isso. Bem, fala de Fafem, a gente está falando da Fafem baiana e a Fafem de Sergipe. Isso. O que está atrás de tudo isso é uma política industrial que não está efetiva ainda numa questão, que é o preço do gás. O preço do gás matéria-prima, ele é ponto-chave. Você não pode ter, como o Brasil hoje tem, uma política voltada para o gás industrial e esquecer que esse gás traz para a gente
se eles for colocado na indústria, vai trazer emprego, vai trazer geração de impostos, vai trazer uma imensidão de geração de riqueza que a gente não está tendo, ok? Com todo o desemprego que o Brasil tem, importando aquilo que o agronegócio está precisando. Sim. Eu acho que a gente precisa ter essa visão de política industrial que o Brasil não conseguiu, nesses últimos 2 décadas, pelo menos, ter essa visão. Então, a gente continua importando tudo que precisamos, temos o gás e a gente não está conseguindo sair desse processo. Agora, parece que uma janela de oportunidade. Eu só espero que o governo, vamos falar, governo federal, Sim. ele consiga superar todas as questões que tem políticas em torno disso, ok? E faça com que a Petrobras realmente consiga dar esse passo, porque a Fafem é a ponta do iceberg, né? Que a gente Sim. tem outras Fafem por esse Brasil, É. e que pode estar suprindo todo o mercado brasileiro para o agronegócio. Nós não podemos ficar com a importância que tem o agronegócio pendurado em importações. Okay? Então, eu acho que a gente tem essa grande oportunidade, a gente acompanha pela imprensa, eu já acompanhei em mesa de negociação mesmo, a gente não consegue entender por que não demos este passo. E eu acho que nesse momento temos a oportunidade e vamos torcer para que efetivamente isso aconteça. Com certeza. Mauro, eu queria que você falasse para a gente o que é que a indústria representa na economia brasileira. Infelizmente, a gente tem vamos dizer, um gráfico que é de queda, né? É chamada, hoje todo mundo fala em desindustrialização, Sim. e é muito forte, é uma perda muito grande para um país, ok? Eu acho que a gente, em termos de comemorar a indústria, eu diria, eu não sei se eu tenho muita coisa a comemorar, tá certo? Mas também eu não posso dizer que o Brasil não conseguiu resistir, é uma resistência, é uma resiliência grande. Apesar de todas as dificuldades, o Brasil ainda continua um país, quem pode dizer, com a indústria, vou dizer, importante ainda, né? Tá certo? Podia estar muito mais. Então eu vou falar como cidadão, ok? Como cidadão, é uma pena, ok? A gente não ter dado a importância que a indústria tem para o desenvolvimento e principalmente para a inclusão social, ok? Mas eu acho, quando eu vejo o governo como um todo, me parece que nesses últimos tempos, parece que ficou mais latente assim a visibilidade da indústria como instrumento de desenvolvimento. Okay? Eu acho que alguns países demonstraram para a gente aquilo que a gente não enxergava. Eu vou falar dos asiáticos como um todo, aonde dentro dos asiáticos, acho que a China é o grande exemplo para o mundo, ok? Então, eu acredito que a gente está enxergando isso, talvez um pouco tardiamente, né? Mas eu acho que em tempo ainda. Eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade hoje, enxergando algo que é muito importante a gente avaliar bem e aproveitar essa oportunidade. Por exemplo, com essa política americana de afrontar, de discutir, eu acho que eles criaram um problema para eles como, vamos dizer, parceiros confiáveis. Sim. Eu acho que eles quebraram um pouco essa questão daquele parceiro confiável. Então, claro, que eu acho que ainda há muita coisa para negociar. No final, eu acredito que tudo isso será acomodado, mas vão ficar oportunidades. Sim. E essas oportunidades o Brasil teria que ocupar esses espaços, sem dúvida, junto à comunidade europeia, aqui na própria América Latina, no Sudeste Asiático. Então, acho que tem grandes oportunidades. Então, vamos esperar que o governo consiga realmente aproveitar essas oportunidades, se posicionar muito bem, porque a oportunidade está criada. É a gente aproveitar esse momento. Okay? Há uma grande oportunidade em curso. Com certeza. Como é que você avalia essa visita do presidente Lula lá na China? Os chineses anunciaram um pacote de investimentos aqui no Brasil. Como é que você avalia isso para a gente aqui? Muito positiva. Eu acho que o Brasil tem essa questão que eu acho que a gente tem que aproveitar, e está sendo aproveitada. Por quê?
não foi só a China, mas foi uma visita ao Japão, Sim. teve a visita também, por exemplo, à Coreia do Sul, ao Vietnã e outros países. Eu acredito que a gente está atento. Isso que eu acabei de falar vai levar um tempo ainda a amadurecer, transformar em frutos reais, ok? Mas eu acho que o grande exemplo no momento é a China. Que a China tem olhado e tem. Eu acho que os dois, né? Eu acho que a China tem olhado uma porta de entrada na América Latina, ou nas Américas, vamos dizer, né? Tá ok? E o Brasil é esse grande parceiro da China para eles olharem isso como um ponto de entrada, a começar da BioID, ok? Eu acho que a BioID aqui e a mexicana, provavelmente, e do que eu leio, eu acho que talvez nós aqui teremos talvez até uma oportunidade maior do que a mexicana, que estava plantada lá como uma grande oportunidade, até para atravessar a fronteira já está dentro dos Estados Unidos. Isso não vai ser tão fácil assim. Eu acho que então o Brasil tem essa oportunidade. E aí, se a gente olhar em tudo, energia, os chineses estão em condição. Então, é um campo enorme realmente de oportunidades que a gente tem. E a gente acredita que a indústria automobilística é um ponto de lança, okay? Não só aqui na Bahia, como São Paulo, Goiânia, tem uma série de projetos anunciados, então eu vejo como extremamente positivo para que o país consiga realmente se inserir nessa grande oportunidade que a gente tem e transformar o país, vamos dizer, nós estamos numa transição, os próprios países que estão dentro do BRICS, eu acho que cria essa comunidade, né, onde a China é a líder, né, e eu acho que o Brasil tem um papel importante a cumprir aí. Sem dúvida. Você falou da BYD, então vamos falar sobre ela. O que é que a chegada dessa super montadora vai representar, sobretudo aqui para a gente tem que puxar aqui para a gente, porque a fábrica vai ser instalada aqui na nossa cidade. Muita gente fica nessa expectativa da empregabilidade, como foi lá atrás com a Ford. O que é que essa empresa vai representar aqui para a gente, Mauro? Como todo grande projeto, ele não é simples, não é fácil, né? Tanto para quem está recebendo, como para quem está chegando. Então, às vezes eu vejo o pessoal simplificar demais, não é tão simples assim. Então, eu acho que os dois lados têm trabalhado, aí a gente tem que dar os parabéns ao governo baiano e, inclusive, aos empreendedores que aí estão chegando, que é a BioID, né? Todo esse contexto, esse conjunto de tecnologia, de volume de dinheiro envolvido, de muita gente. Então, essa complexidade toda, eu acompanhei a implantação, por exemplo, do polo industrial de Camaçari, no momento que chegou a indústria química petroquímica. É uma complexidade enorme quando a gente lida, né, com isso daí. Então, o que está em curso é algo que eu acho que só a gente vai conseguir avaliar mesmo toda a importância disso, talvez daqui a uns 10, 15 anos. Okay? Hoje, a gente vê sempre a perspectiva. Sim. E são grandes demais, né? Então, a gente estaria, primeiro, com uma questão... A gente está na ponta da tecnologia do veículo. Eu acho que é o que é de melhor. Quando eu olho a BioID, eu não estou vendo ninguém que possa vamos dizer, fazer frente tecnologicamente, em termos de competitividade, em relação à BioID. Okay? Pelo menos no momento. Tá? Então, a gente tem aqui, imagina você ter no Brasil uma indústria de ponta, como a gente está vendo, e competitiva. Então, eu acho que essa importância que vai ter, o desdobramento em geração de impostos, emprego, a inclusão social que a BioID vai trazer, eu acho que a gente só pode sonhar no momento com tudo que está vindo. Avaliar mesmo, eu acho que daqui a uns 10, 15 anos a gente vai avaliar, se Deus quiser, que foi um sucesso, eu não tenho dúvida. Vamos torcer para que realmente seja um sucesso. Com certeza. A gente falou de passado, né, Mauro, a fundação, né, do Polo, a gente falou sobre o presente, as transformações, as saídas e chegadas de fábrica. Estamos falando sobre a BioID, que já é uma realidade, não é mais uma realidade, isso. Futuro, já é uma realidade. E para o futuro, o que é que a indústria brasileira, baiana, camaçariense pode esperar para o futuro? Com essas novas tecnologias, com tudo isso que está vindo por aí. O grande futuro é a economia verde, né? Aonde você puder descarbonizar, aonde você puder ter
e aproveitar o que a gente tem na Bahia hoje. Somos líderes em energia limpa, né? Eu acho que Uhum. os europeus não têm energia. Então, eu acho que nós podemos ser esses supridores para a Europa, através dos nossos produtos. Seja o que a gente produzir daqui para lá, eles estão comprando um produto que lá dentro está embutido o quê? A nossa energia limpa. E o Sim. mundo hoje olha isso como uma grande oportunidade. Então, acho que a grande oportunidade baiana e brasileira é realmente nessa linha da economia verde. Okay? Agora, o que a gente vai fazer, normalmente, é o produto final. Eu acho que o que interessa para a gente não é exportar energia para ninguém, não. Uhum. Ela tem que ir através de produtos gerados aqui, que lá dentro tenha contida a nossa grande oportunidade que a gente tem, que é a energia altamente competitiva, limpa. Eu acho que isso é o que conta, porque há um discurso, a gente fala no mundo, mas o Brasil não teve tanto esse discurso, mas na prática a gente vira o líder nesse processo e vamos falar da Bahia, né? Tá certo? Sim. Somos líderes, perfeito? Perfeito. Para terminar, Mauro, eu queria que você dissesse desse dia da indústria que está aí chegando, o que é que a gente tem que comemorar? Deixa uma mensagem para a gente de esperança. Acho que a grande mensagem de esperança que a gente tem na Bahia, eu começaria por uma questão, para mim, fundamental, que é o povo, né? Uhum. A gente tem, né, nesse ente, algo que poucas vezes é registrado, né? Mas que já vi, não só na própria Ford, e muitas outras empresas, e quando são inauguradas ou quando estão numa expansão, coisa que eu vi na indústria de pneus, numa oportunidade, o principal executivo dizer, de todos os sites que nós temos, a maior produtividade está na Bahia. Maravilha. Então, vamos dizer, o baiano é um povo trabalhador, é um povo que olha essa questão, vamos dizer, de ligar o social à oportunidade que se tem da indústria, o casamento disso, da responsabilidade que a gente tem, não é conosco agora não, é com a nossa geração futura. Então, acho que essa é a grande mensagem. Okay? É isso aí. Mauro, muito obrigado. Conversamos com Mauro Pereira, que é superintendente-geral do Comitê de Fomento Industrial, COFIC. Mauro, muito obrigada pela sua disponibilidade, por todos os esclarecimentos, pela nossa conversa. Muito obrigada de verdade. Sempre é um prazer de estar aqui, sempre à disposição.